Mas por que raios o Windows dá o erro da tela azul? Fala aí, senhoras e senhores, aqui é o canal do Elitinho e hoje eu trago uma dica de Windows para você da famosa tela azul, aquela que é o terror de muita gente e muita gente não sabe como resolver. Eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas formas de resolver o problema. Isso não quer dizer que vai resolver o seu problema, são algumas formas que na grande maioria dos casos resolve. Eu já fiz isso várias vezes e sempre eu obtive êxito. Então, para começar, esse erro ele pode ser de hardware ou de software. Obviamente, computador é formado por hardware e software. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E você vai precisar ter alguns componentes aí na sua casa. Você vai precisar abrir o computador para você poder fazer alguns testes para tentar resolver este problema. Então vamos lá. A tela azul da morte, ou Blue Off-Screen Death, é uma tela que é apresentada nos sistemas da Microsoft, no Windows, quando acontece algum erro grave do sistema. Apesar de ser um erro grave do sistema, ele também pode ser causado por hardware, como eu falei. Por exemplo, algum hardware novo que você instalou que esteja incompatível ou que esteja dando algum conflito no computador vai ocasionar o erro no sistema. E o que o Windows faz? Ele dá a tela azul para o sistema parar e você parar de usar, para ele não agravar ainda mais a situação. A primeira tela azul da morte que foi implementada foi no Windows NT em 1991. Tem até um vídeo da Microsoft, do Bill Gates, onde ele faz uma apresentação do Windows, se eu não me engano é o Windows 95 ou 98. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. Bill Gates ficou muito sem graça, né? A equipe dele ficou muito sem graça, mas fazer o que, né? Aconteceu. Então, quando esse erro acontece, a gente não precisa se preocupar, pois os nossos arquivos eles continuarão no computador na grande maioria dos casos, né? Pode ser que se for um erro de HD e queimar, aí não tem jeito, né? Ou outro erro que ocasione o corrompimento dos arquivos, aí não tem como recuperar. Mas na grande maioria dos casos sempre dá para recuperar os seus arquivos. Então aqui nós temos um exemplo de uma tela da tela azul da morte, que é uma tela bem antiga, lá dos primeiros sistemas Windows, e aqui uma tela mais recente, uma tela azul mais nova aí, mais personalizada, tem até um emoticon ali. Bom, vamos parar de lenga-lenga e vamos para o que interessa. Como que nós vamos resolver esse negócio? O primeiro teste que a gente deve fazer é o teste de memória RAM. Então eu tenho aqui duas imagens, ó. Do lado esquerdo temos um pente de memória de um notebook e do outro lado um pente de memória para PC. Então o que você tem que fazer? Você tem que abrir o computador, lembrando de sempre abrir com o computador desligado e sem a chave de fenda na mão, na hora de manusear. Retira a memória e aí vai acontecer algumas situações. Se você tiver um pente de memória só, você vai ter que ter outro para você poder testar. Se você tiver dois, tire um e teste com um e vê se dá a tela azul. Se não der, aí você identificou o problema, é a memória RAM. Aí você tem que comprar um outro pente de memória e substituir. O outro teste que a gente deve fazer é o teste da placa de vídeo. Se você tiver uma placa off-board, igual essa aqui de baixo, retire a placa e teste na placa on-board, que é essa de cima, no seu computador. Se você quiser testar uma outra placa também é interessante. E assim, eu falei aqui da placa da memória RAM e da placa de vídeo, mas é bom você testar também uma placa de rede, se você tiver instalado recentemente. Se você instalou e começou a dar tela azul, pode ser que seja algum driver dessa placa de rede que deu problema. Se for uma placa de áudio, se for uma extensão USB que você colocou aí, uma placa avulsa USB, enfim. Se você fez qualquer instalação de um novo componente e precisou instalar um driver, é bom você remover esse driver ou esse componente que você instalou. E é exatamente o que eu falei aqui agora. Se você instalou algum driver ou até mesmo algum software,
né, no computador, desinstale esse software ou tente restaurar para um ponto mais antigo do Windows. É só você pesquisar aí, clicar no menu inicial, colocar restauração do sistema, vai abrir uma telinha lá e você vai cair nessa tela ou uma tela semelhante a essa que está aqui, ó. Aí lá você vai escolher um ponto de restauração, escolhe o ponto, clique em avançar, o computador vai reiniciar e você vai restaurar o sistema. Nessa restauração de sistema você não perde nenhum arquivo, certo? Aí você pode falar bem assim comigo, Wellington, mas eu não consigo ligar o computador porque na hora que eu ligo ele já dá a tela azul. Tente entrar no Windows no modo de segurança, né? No modo seguro. Para você fazer isso, você liga o computador, aperta a tecla F8 no teclado e ele vai abrir um terminalzinho. Você vai lá, escolhe o modo seguro e entra. No modo seguro, são poucos softwares ou poucos drivers que vão ser carregados ali naquele momento. Aí pode ser que dê certo para você fazer a restauração do sistema. Então, se tudo que você fez não deu certo, a última opção que eu recomendo para você, e essa é muito chatinha de fazer, é reinstalar o Windows, né? Então, aí você vai ter que fazer um backup dos seus arquivos antes, pega o HD, coloca em outro lugar, copia, e depois você vai lá e formata o seu HD, reinstala o sistema, que pode ser que resolva. Uma vez comigo, inclusive, aconteceu o seguinte, eu comprei um notebook, acabei de comprar um notebook, e eu liguei o danado, e no mesmo dia ele deu tela azul. Windows original e tudo mais. O que eu fiz? Eu formatei o computador e ele não deu mais o problema de tela azul. Então, pode ser que resolva o seu caso. Então, pessoal, esse aqui é o meu canal. O canal do Elitinho chegou a 5.000 inscritos hoje e eu conto com a sua inscrição aqui no canal. Eu sempre vou trazer dicas como essa. Gostaria que vocês deixassem nos comentários sugestões de novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, poste aí que eu vou preparar o vídeo para vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, habilitar o sininho e me siga também no Instagram. O link está na descrição aí. É o Instagram do meu outro canal, o Elton Tutoriais. Lá eu estou postando dicas também sobre computadores. Um grande abraço para vocês e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.